Obrigado aí, Liang. Obrigado, pessoal. Vamos adiante. Obrigada. Então, pessoal, bom dia a todos. Estamos começando aqui um novo ciclo de reuniões nesse ano, agora fazendo parte do curso, né, como curso de extensão. Então, alguns recados previamente que eu já tinha passado para o pessoal que estava aqui na pré-reunião, mas todos devem escutar. De preferência, usem o link fornecido para a inscrição da reunião para o acesso à sala, pois essa é uma das maneiras que a gente irá utilizar para o controle de frequência. Então, evitem usar links direto ou entrar diretamente pelo ID e senha da reunião, caso queiram ter a presença computada para fins do certificado do curso de extensão, ok? Mais para frente a gente vai trazendo outros detalhes sobre isso, e quaisquer dúvidas, por favor, não hesitem em me contatar, ok? Não sem mais delongas, hoje nosso tema será em Biologia e Biomicroscopia da Córnea. Eu agradeço de antemão ao professor Mauro Campos, que vai nos dar a palestra de hoje, e eu gostaria de iniciar com um artigo que vai ser apresentado pelo nosso fellow, Murad, e já vou estender aqui a palavra a ele. Então, Murad, por favor, já pode compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Murad, eu sou um dos novos fellows aqui no grupo da óptica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina. É com muito prazer que eu estou aqui, prazer conhecê-los pela nossa audiência, né? E vou começar com a discussão de artigo científico hoje. O artigo que eu trouxe foi publicado no IOVS, intitulado Collagen 12 is a regulator of corneal stroma structure and function, ou colágeno 12 é um regulador da função e estrutura do estroma corneano. Esse é o grupo que publicou o artigo, sendo que o primeiro autor faz parte do grupo de córnea do Departamento de Oftalmologia da University of South Florida, e foi um artigo publicado em maio de 2020, há aproximadamente um ano, 10 meses. Esse estudo teve um auxílio do NIH, mas os autores todos declararam não ter conflitos de interesse. Então, introduzindo um pouco o tema que a gente vai falar nesse artigo, a gente vai falar basicamente sobre o estroma corneano, então é importante lembrar das estruturas das camadas da córnea, né, o epitélio, a Baumann, o estroma desse meio endotélio. Já foi descrito uma sexta camada, né, a membrana de Dua, que se localizaria entre o estroma posterior e a membrana de Descemet. Mas como o nosso foco aqui é o estroma, é importante lembrar que o estroma compõe 90% da espessura corneana, e a sua função óptica e a sua transparência dependem da organização detalhada de cada um dos seus componentes, da interação de todos eles, ou seja, água, proteoglicanos e diversos tipos de colágeno, sendo o mais frequente, mas diversos outros presentes também. Nosso artigo focou aqui no colágeno 12 e levantou a seguinte pergunta: se o colágeno 12 tem uma função importante na estrutura e no funcionamento do estroma corneano. Para responder essa pergunta levantada, os autores abriram, né, um dos seguintes materiais e métodos. Eles pegaram dois grupos de ratos, sendo o primeiro grupo o grupo wild type, que para a nossa conversa aqui seria um rato basicamente normal, com expressão de proteínas normal, e comparou com um rato com deficiência de colágeno, com essa variação que ele não produz o colágeno 12. E essa comparação das córneas desses dois ratos foi feita nos dias 4, 10, 30, 90 e 150 de vida pós-natal, sendo que o 4 e o 10 seriam dias mais relacionados a um desenvolvimento mais imaturo, né? E no dia 150 já uma córnea adulta. O que nossos autores estudaram nessa comparação? A quantificação do RNA mensageiro por meio de PCR, a quantificação proteica do colágeno 12 através desse Western Assay, que seria uma técnica semelhante a um Western Blot automatizado, a distribuição espacial do colágeno 12 nas camadas da córnea por imunofluorescência, a distribuição e o diâmetro das fibrilas de colágeno com microscopia eletrônica, a organização e a histologia dos ceratócitos com microscopia confocal e avaliação de cortes histológicos, e a rigidez corneana pelo módulo de ângulo. Então, para passar pelos resultados obtidos, a gente vai lembrar de cada um dessas variáveis estudadas. Então, começando pelo RNA, que foi quantificado, né, por PCR, a gente consegue ver nesse gráfico da expressão do RNA mensageiro em relação aos dias, que o RNA mensageiro para o colágeno 12, ele aparece em todas as fases, né, da vida desses ratos, nas córneas desses ratos, sendo mais abundante nas fases mais de desenvolvimento, né, ali com um pico no dia 10,
mas nunca deixa de aparecer, mesmo na fase adulta. Isso se reflete, claro, quando a gente vai ver a quantificação proteica desses ratos, a gente consegue ver, se eu vou conseguir ver melhor aqui, aqui. Esse gráfico da direita, a gente consegue ver que o colágeno 12 sobre a quantidade total de proteínas aumenta ao longo da vida, aumentando sua concentração, e claro, no nosso grupo de ratos que não expressa o colágeno 12, ela é ausente. Essa representação das bandas aqui do Western Assay, como eu havia comentado, mostra as bandas cada vez mais escuras do colágeno 12, mostrando o aumento da sua concentração. E nos ratos que não têm a expressão, claro, não identificamos a proteína. Aqui, com relação à distribuição espacial do colágeno 12, a gente tem essa imagem que eu achei cortes bem bonitos, assim, a gente vê que os núcleos estão corados em azul, então é possível ver, claro, o nosso foco aqui é o estroma, mas consegue ver o epitélio estratificado, a monocamada endotelial aqui embaixo, os núcleos dos ceratócitos aqui entremeando o estroma. E quanto a essa imagem, eu trouxe aqui um detalhe interessante, né, uma dificuldade que eu tive particularmente, que lendo a legenda dessa foto, a gente consegue ver que o autor descreve que a imunofluorescência mostra o colágeno 12 em verde na foto. Eu até grifei aqui. E, inclusive, eu conversando com colegas, né, vamos pesquisar a sonda, né, o anticorpo utilizado nessa imunofluorescência, se realmente esse é o anticorpo, o nome dele, ele aparece em verde pelas pesquisas que eu fiz, e eu realmente não vejo verde nessa foto. Não há errata do artigo também, nem nada do tipo. Essa é a única imagem de todas que eu vou trazer que eu fiquei um pé atrás. Eu não sei se eu não vejo verde ou se foi, às vezes, algum detalhe que eu perdi. Mas, enfim, todos Ele, esses ele, corantes. na metodologia, ele fala qual seria o corante vermelho ou não? Não fala. Não fala o que é o vermelho. Porque o DAP é o azul, mas esse vermelho talvez seja erro. Talvez seja. Eu até fiquei pensando nisso, professor Wallace, não seria vermelho, de repente, não sei. Mas é que tem muito, né? Não sei. Também, eu fiquei achando que seria muito para ser o colágeno 12 todo esse vermelho, mas enfim, essa é a única, esse parênteses aí. Mauro, o especialista, vai ensinar a gente isso. Espero que E sim. no corpo, só uma observação, no corpo do texto, como o Murad falou, ele coloca também a sonda que foi utilizada, e a sonda é verde, né? Isso que também não entendi. Essa aqui que eu coloquei o nome, né? A gente até pesquisou outras imagens e ele aparece verde mesmo, assim. Então, teve esse porém. Bom, seguindo em frente, com relação à distribuição de diâmetro das fibras pela microscopia eletrônica, a gente consegue ver que tanto no rato com a expressão normal do colágeno 12 quanto na ausência dele, as fibras têm um aspecto semelhante, não temos fibrilas deformadas, nada com aspecto aberrante, porém o diâmetro delas é menor e existe uma maior concentração delas, ou seja, menos matriz entre essas fibras. Isso a gente consegue ver nessa comparação desses dois cortes, e também está expresso nesse gráfico que a gente consegue ver em vermelho os diâmetros das fibrilas de colágeno dos ratos sem colágeno 12 e o azul os wild type, que seriam os normais. E é possível ver que as linhas do sem colágeno 12 estão deslocadas à esquerda, demonstrando diâmetros menores, e segundo o autor isso foi significante da parte estatística. Ainda com relação a esse parâmetro, a gente consegue ver que a densidade aqui nesse box plot, né, a densidade das fibras é maior na ausência do colágeno 12, justamente por haver menor matriz entre essas fibras, elas acabam ficando mais densas, como aquele corte a gente pôde ver no corte, e os gráficos comprovaram realmente isso é verdade e existe significância. Aqui nessa imagem um pouco caótica, porém o autor fez a gentileza de nos ajudar colocando essas setinhas. Isso aqui seria a distribuição do colágeno em lamelas no estroma. Então, quando ele coloca essa setinha com duas flechinhas, seria a organização normal de uma lamela. Isso no dia 4, claro, uma córnea jovem, não é tão fácil de ver, mas é possível ver uma lamela em formação, pelo menos aqui, e por outro lado, sem colágeno 12, uma formação completamente caótica, desordenada, sem formação dessas lamelas. No rato já mais maduro, com 30 dias, isso é bem mais fácil de identificar aqui. Por outro lado, no rato sem colágeno 12, ele até puxou essa flechinha, que seria, segundo a legenda da foto, uma lamela em formação, porém muito mais imatura do que na presença do colágeno 12, como a gente vê no mesmo marco temporal dos ratos wild type. Aqui, os ceratócitos foram avaliados dessas três maneiras. Então, a faloidina é um corante que se liga à actina, a pequenas fibras de actina, né? O DAPI para a gente ver o núcleo e a microscopia confocal. Em todas essas três imagens dos ratos normais, a gente vê o ceratócito naquela organização que a gente, né, estuda quando vai ler que eles têm uma organização paralela, organizada, né? Então é possível, na confocal, bem legal de ver aqui, onde ele apontou,
nos cortes histológicos também. E na ausência do colágeno 12, essa organização é um pouco mais caótica. A gente vê até alguns queratócitos querendo tender a verticalidade, que não é tão bem organizado, né, alterando até mesmo a disposição das células no estroma corneano. E, por fim, o último parâmetro estudado foi a rigidez corneana pelo módulo de Young. Só trouxe aqui uma definiçãozinha, né? Seria a relação entre a pressão, ou em inglês ele coloca como stress, que seria a força sobre a área e a deformação de um material sólido em um eixo, avaliando assim a rigidez ou a elasticidade desse material sólido. Esse esquema foi o que está no artigo, essa foto, foi como ele tentou medir, né, como ele fez a aferição do módulo de Young nas córneas desses ratos. Então, ele era um mecanismo piezoelétrico de expansão de 60 micras no máximo, que descia esse cantilever, eu não sei, existe uma palavra em português para esse termo, a 15 micras por segundo, e retraía, atingir essa força máxima de 15 nanonewtons. E isso gerava, né, um gráfico da força aplicada pela indentação da córnea. Ele até descreveu as dificuldades de manter a córnea do rato nesse sample holder, que seria uma dificuldade em conseguir esse valor mais preciso, mas isso eu vou falar mais para frente na discussão. E o que ele encontrou dos valores, então, um valor do módulo de Young maior denotaria uma córnea mais rígida, né? Você tem um estresse maior, uma pressão maior para uma determinada deformidade. E a córnea sem colágeno 12 teve valores do módulo de Young em quilopascal maiores, assim como nessa curva dessa distribuição da probabilidade dos valores no gráfico B, a gente consegue ver que não só a curva dos ratos sem a colágeno 12 tem um valor tendendo aqui a mais a uns 35, enquanto no normal seria 15, como ela é mais espaçada em diversos valores, ou seja, não só uma córnea mais tendendo a uma rigidez maior, como uma heterogeneidade nos valores maior também. A probabilidade de encontrar um valor menos previsível, né? Bom, então, frente a esses resultados, a gente volta na pergunta do autor, que era ver se o colágeno 12 tem uma função importante na estrutura e funcionamento, e a gente conclui que sim, ele tem funções importantes, a gente consegue ver que as fibrilas ficam com um diâmetro maior na presença do colágeno 12, as lamelas ficam mais bem organizadas, a matriz é mais abundante, os ceratócitos ficam uniformemente distribuídos e a córnea tem uma menor rigidez com maior uniformidade. O que eu trouxe para a discussão sobre esses tópicos é que, apesar dessas propriedades terem sido demonstradas, não ficou claro, né, não é claro ainda, como que essa molécula produz tudo isso, como que todas essas alterações acontecem assim, em sua ausência, e qual a importância clínica desses achados. O próprio autor cita que a córnea sem o colágeno 12 é uma córnea transparente. Esses ratos sem essa expressão, eles não têm opacidades corneanas, nada do tipo. Mas fica um questionamento, o próprio autor levanta, e eu achei um questionamento interessante mesmo, visto que ele encontra a relação do colágeno 12 com a ausência do colágeno, no caso, né, com uma rigidez maior. Será que esse colágeno pode estar em concentrações alteradas ou em uma morfologia alterada em pacientes com córneas ectásicas, por exemplo, alterando assim sua rigidez? Seria algo que é algo a ser discutido, né? A córnea é transparente, porém tem uma rigidez alterada. E também um detalhe que vocês devem ter percebido que eu não citei quantidade de ratos estudados em cada variável, porque realmente ele não deixa isso claro ao longo do artigo. Em alguns tópicos, quando ele vai descrever alguns dos resultados, ele fala, foram vistas 7 córneas ou 4 córneas, mas isso não é em todas as variáveis, e mesmo assim, ele fala que fez os marcos temporais 4, 30, 4, 10, 30, 90, e nem em todos os métodos ele fala, foi visto esse. Às vezes ele viu só o 430, às vezes só o 10 e o 150, e eu senti uma confusão na hora de interpretar os resultados, porque eu senti falta assim, de uma tabela, talvez, dizendo, tantos ratos para isso, tantos ratos nesse tempo para tal variável, enfim. Obrigado a todos pela atenção. Legal, muito obrigado, Murad. Excelente apresentação. E eu só fazendo uma ambientação aqui, eu decidi também trazer esse artigo para vocês, porque eu achei, nós achamos, né, um artigo interessante e que traz um pouquinho aí de bancada, de animal, e no campo de uma pesquisa mais básica, que talvez não seja tão básica assim para a grande maioria dos nossos colegas oftalmologistas, e nem para a gente. Mas eu tenho certeza que quem vai trazer isso de uma maneira muito simples para a gente hoje, que a gente vai conseguir entender tudo isso, é
o professor Mauro Campos. Então, o professor Mauro fez sua residência aqui na escola e, enfim, depois trilhou uma carreira brilhante aí dentro da área acadêmica, com seu doutorado aqui, pós-doc na University of South California, no Hopkins, e depois livre docência aqui pela universidade. Então, muito obrigado novamente pela participação, Dr. Mauro, e eu convido a tanto comentar o artigo e, na sequência, também, se quiser, já iniciar a sua apresentação também. Por favor, Dr. Mauro. Taguchi, obrigado. Eu vou comentar o artigo durante a apresentação, acho que fica melhor, porque assim a gente otimiza o tempo. Gabriel, obrigado pela introdução, excelente. Acho que talvez fique simples. Eu agradeço poder dar essa aula logo no início das atividades de uma nova turma de fellows, né? Porque eu entendo que uma boa parte das pessoas, quando faz um exame de lâmpada de Fender, ela fica muito focada em coisas básicas, descrever a úlcera, ver se tem uma injeção ciliar, mas dados importantes do exame, por exemplo, por que aquela estrutura é transparente, é pouco discutida no dia a dia. Se vocês veem essas imagens de hematoxilina eosina, ou esse corante, seja por imunofluorescência ou outros métodos, mostrando a córnea, fica difícil imaginar como é que ela é tão transparente. As primeiras descrições dos anos 50 mostravam ou calculavam que a transparência da córnea deveria ser de apenas 7% do que ela é na verdade. E a gente vai tentar entender um pouquinho de como é que isso acontece, né? Esse primeiro slide, na verdade, é uma provocação. Se vocês imaginarem como é que a luz vai passar toda aquela estrutura e fornecer com muito pouco perda de energia ao longo da passagem. São basicamente de 200 a 400 lamelas de córnea, que ela vai precisar ultrapassar, e em torno de 100 células, 100 ceratócitos no trajeto da luz. Então, fica difícil hoje imaginar que aquela teoria inicial descrita no final dos anos 50 é uma teoria que deve ser aceita e replicada nas aulas de biomicroscopia de córnea. Então, hoje em dia, quando vocês forem fazer uma aula vamos dizer, introdutória de córnea, procurem ir além do que o Maurice publicou em 1957, depois em 1961. Do lado esquerdo, eu mostro para vocês a fotografia de uma córnea normal e como ela é, vamos dizer assim, vítima do glare produzido tanto pela pele, quanto pelo cílio, quanto pelo próprio nariz. Embaixo eu pus essa fotografia de uma chita. A chita é um dos sistemas visuais melhores do reino animal. Além dela ter essa pálpebra em forma fusiforme, acredita-se que a mancha preta escura que desce do olho para a boca é uma proteção natural ao glare, que seria produzido por uma reflexão. Ela é uma caçadora diurna. Então, normalmente, quando ela precisa focalizar a presa, ela sofre a ação do brilho do sol, principalmente em regiões de savana tipo Serengeti. É semelhante ao que os jogadores de rugby fazem. Eles passam aquela parafina escura no rosto, e isso, alguns acreditavam que era só uma questão aí do uniforme, para o jogo, mas existem trabalhos que comprovam que o uso daquela parafina escura no rosto diminui o glare. O metabolismo, a fisiologia da córnea, ela é muito importante que não seja perturbada, porque pequenos estímulos podem dar origem a esse quadro de opacidade da córnea, uma situação com bastante prejuízo para a visão.
Ao contrário do que se acredita, a córnea, logo no início, ela vai ser formada pelo tecido mesenquimal e forma um estroma que a gente chama de estroma primário, desorganizado. Apenas após a penetração dos ceratócitos nesse mesênquima, nessa estrutura mesodérmica, é que vai haver a organização da fibra colágena. Aqui a gente vê uma outra coisa que eu peço para vocês, que vocês tenham fibra e fibrila, são coisas diferentes. Então, por exemplo, agora na apresentação do artigo, eles foram utilizados quase como um sinônimo, a fibrila, a fibra. Um conjunto de fibrilas compõe uma fibra. A fibra tem características bastante distintas de uma fibrila. Outra coisa importante, as lamelas não são paralelas em toda a estrutura da córnea. Na face anterior da córnea, as lamelas se entrelaçam bastante. E isso é fundamental para manter a resistência da estrutura. Por isso que nos estudos de Smile, ou mesmo naqueles de crosslink, onde você quer promover maior resistência, os defensores das técnicas dizem que o terço anterior do estroma é o mais importante para a resistência da córnea. E isso se dá por essa entrelaçamento que você vê das fibras. Aqui, olha, à direita, vocês veem um modelo entrelaçado em cima, é um modelo paralelo embaixo. Quanto mais para a face posterior da córnea, mais ele é paralelo. Quanto mais para a face anterior, mais ele é entrelaçado, o que em estudos de resistência da córnea promovem maior resistência da estrutura. Como eu disse, logo no final do primeiro mês de idade embrionária, o ceratócito penetra naquele estroma primário e vai fazer o seu papel de organização das fibras colágenas. A córnea, no início, é opaca, e ela vai se tornar transparente durante a vida intrauterina. Hoje a gente tem capacidade de estudar essas células e as fibras a nível molecular, com diferentes estratégias de microscopia, seja microscopia eletrônica de congelação e também em face microscopia, o que dá essa capacidade. O ceratócito, ele realmente se entrelaça com as fibras colágenas, existem regiões onde a própria fibra penetra no ceratócito. Essa é uma célula que, após o nascimento, praticamente ficará em repouso durante toda a vida, a não ser estimulada, por exemplo, por uma cirurgia refrativa, por um trauma ou por uma desordem genética. Que não explica a todos, mas ajuda a gente a entender diferentes doenças. Aqui cabe uma observação. A parte genética na córnea é fundamental, mas é muito complexa. São mais de 30 genes produtores de colágeno, o que torna achar essa doença meramente genética uma dificuldade. Uma dificuldade adicional, uma discussão interessante adicional aí, é que os locais dos genes responsáveis pela espessura da córnea são distintos dos locais responsáveis pela produção de colágeno. Ou seja, espessura e ceratocone têm origem genética distinta, não é a mesma origem genética. Qual que é a importância disso? E, excepcionalmente, eles se coincidem. O estudo clássico, publicado agora, o mês passado, envolve 116 mil controles e 5 mil pacientes portadores de ceratocone, envolve um grupo de estudiosos, inclusive do Cedars-Sinai, gente de alto nível, e demonstra que a gente consegue explicar geneticamente o ceratocone em apenas 12% dos pacientes, e que é bem claro hoje a distinção entre espessura de córnea e ceratocone.
Pode ser que a córnea afine ao longo do tempo, já em decorrência de uma desordem genética, que faz com que, por exemplo, o ceratócito tenha um comportamento distinto. Como eu disse, a luz, em toda aula eu vou considerar a luz uma onda ou um fenômeno eletromagnético, tá certo? E não apenas aquela luzinha que atravessa a córnea. Por que isso é importante? Porque envolve estimulação elétrica. Essa estimulação elétrica, quando atinge desde as camadas superficiais da córnea, gera uma onda secundária. Esta onda secundária resultante é que vai penetrar pelas estruturas, a gente vai falar isso em maior detalhe. O ceratócito, lembre que a córnea tem que atravessar, a luz tem que atravessar 100 deles até chegar na câmara anterior. O ceratócito, ele tem que ser transparente. Como é que ele se torna transparente? O seu citoplasma é rico em proteínas cristalinas, que têm a capacidade de simular o índice de refração da matriz, toda aquela estrutura, todos aqueles componentes, água, em sua maioria, e colágeno, e outras proteínas, que estão entremeando essas células. Porém, o núcleo do ceratócito, ele não é completamente transparente. E quando ele está muito ativado, ele interfere na penetração da luz. Quando vocês examinarem um paciente 3 semanas depois do PRK, aquela opacidade observável na lâmpada de fenda, ela pode representar em muito apenas os núcleos do ceratócito bastante ativos. Essa é uma imagem nossa, feita em Campinas, utilizando são micrografias de córnea, e um professor agora já aposentado em Campinas, que desenvolveu uma técnica de retardo óptico. Vocês veem aí as lamelas empilhadas, e ao contrário do que a gente imagina, o entrelaçamento é bem visível entre as lamelas. Vocês veem aqui, até na face posterior, as lamelas bem paralelas, e vocês veem estruturas entrelaçadas aqui, principalmente nessa região anterior e próxima ao limbo. Isso a gente vai mostrar com bastante clareza. Nós temos tido acesso a outras formas de imagem da estrutura a nível molecular. Aqui são imagens de Raman. Em cima você tem a córnea controle, embaixo o ceratocone. Uma descrição breve do que vocês veem aí, é bastante organizado na córnea normal, acima, e bastante desorganizado no ceratocone abaixo. Você tem desorganização, afinamento, perda de estrutura, ou seja, a quantidade de proteína no ceratocone, ela é reduzida em relação a uma córnea normal. Reduzida no peso seco, não no peso úmido, da forma que a gente faz bioquimicamente, como já explicamos anteriormente. O grande responsável pela formação de um colágeno organizado e transparente, lembre-se que o colágeno dominante no estroma é o colágeno tipo 1, mas você precisa também do tipo 5. O tipo 1 é o colágeno mais comum do corpo humano, e ele tem a característica de formar fibrilas. As moléculas de colágeno, quando elas saem do citoplasma do ceratócito, elas se organizam em fibrilas. Eu não vou descrever a produção do colágeno, tanto desde o núcleo, com RNA mensageiro, chegando no retículo endoplasmático rugoso, mas é importante que vocês entendam que crosslink, uma coisa que a gente ouve bastante, ele já se dá dentro do próprio retículo endoplasmático rugoso. É o primeiro momento que as moléculas de colágeno já tendem a formar crosslink desde o seu início. Nessa fase, a vitamina C é muito importante, porque a sua ausência vai levar a uma perturbação da produção de colágeno aqui, dentro do retículo endoplasmático rugoso, ou mesmo no complexo de Golgi.
Uma vez formado esse pró-colágeno, ele vai ser exocitado pela célula e vai para a região da matriz extracelular. Mas ele tem um cabelinho, vocês veem aqui no desenho, que tem a molécula de colágeno, ele tem um cabelinho que a gente chama propeptídeo. Para que eu tenha a união ou a formação de uma fibra, ou seja, uma molécula depois da outra, esse cabelinho precisa ser seccionado, cortado. Suponha que geneticamente eu nasça sem a enzima que apara essas terminações da molécula. Isso vai dar origem a uma doença chamada Ehlers-Danlos, que simplesmente é a produção do procolágeno sem que haja a clivagem ou separação dos terminais para permitir a formação ou a fibrilação das moléculas de colágeno. Aqui eu tenho uma fibra colágeno. E melhor, só para que vocês entendam, o conjunto de fibrilas é que vai formar a fibra. São 70, 80 fibrilas para formar uma fibra, e ela, na microscopia eletrônica, tem essa imagem, vamos dizer, escura e clara, porque simplesmente as moléculas não ficam totalmente paralelas entre si. Existe elas não são assim nessa posição, elas ficam nessa posição, ou seja, quando eu vou examinar na microscopia eletrônica, eu tenho áreas com menos proteína e áreas com mais proteína. Por isso que vocês veem esse aspecto dessa forma. Então, dentro da formação de fibrilas, de uma forma... é a molécula que quer se formar. Isso tudo se dá por carga química que, vamos dizer, induz ou faz com que o colágeno seja fibrilar. O colágeno tipo 12, citado aqui, ele é não fibrilar, ele não tende a formar fibras, porém, assim como o colágeno tipo 5, ele é importante se entremear com um, porque é ele que vai dizer para o 1, fique aqui, fique ali, mantenha a distância mínima de 62 nanômetros de uma fibra para outra, para que a luz possa passar sem perder grande quantidade de energia. Toda essa produção de colágeno ela é guiada geneticamente, mas, como eu disse para vocês, são mais de 30 genes, e isso torna a compreensão difícil e a conclusão de que o ceratocone é uma doença genética, ela é, hoje, na sua minoria. Sua maioria, talvez, ela seja uma outra doença. Esse esquema que vocês veem aqui representa uma outra função do ceratócito, que é a produção dos proteoglicanos. O proteoglicano é o cérebro da fibra colágeno. É ele que vai dizer para a fibra onde ela tem que ficar e quanto de água vai ficar nessa matriz. A água é fundamental porque se eu tiver muita água na matriz, essas fibras se distanciam. E o distanciamento de fibras leva a uma perda da transparência da córnea. A luz, para ultrapassar todas essas estruturas que vocês veem aqui é uma técnica de imunofluorescência, onde a gente mostra a coloração azul, aqui não é verde, é azul, azul e vermelho. Isso é o Picrocírius, eu só trouxe isso para lembrar do nome do professor Junqueira, que é quem descreveu para o mundo a coloração do colágeno tipo 1 pelo Picrocírius, e ele, o Wallace estava certíssimo, aquela imagem de vermelho, ela nunca seria o colágeno tipo 12, e sim o colágeno tipo 1, porque o colágeno tipo 12 é pouco, muito pouco na córnea, ao contrário do colágeno tipo 1, que é a forma dominante, como vocês veem aqui. Nesse caso, os núcleos dos ceratócitos estão corados com essa coloração azul. Qualquer coisa que a gente faça na córnea vai perturbar a transparência. Qualquer pequena incisão, qualquer queimadura, corpo estranho, PRK, crosslink. Por quê? Já está bem descrito isso, a forma com que as ondas atingem estruturas no seu trajeto e que desviam a sua disposição.
a gente conseguiu, depois de muitos meses de negociação, ter acesso a algumas técnicas de microscopia em Campinas, com a luz síncrotron, que é o microscópio de raio-x, né? Isso com o auxílio do professor Cerqueira Leite. O que vocês veem aqui na letra A é como as fibras se dispõem na córnea. Esse é o arranjo de fibras. As fibras, elas estão principalmente inferior-superior ou superior-inferior e estão dispostas nasal-temporal. Existem fibras colágenas que vêm da inserção dos músculos retos e que penetram na córnea e formam essa tendência arqueada na periferia. Tudo isso junto forma um anel de maior resistência no limbo. E isso é de extrema importância. Eu não tive a oportunidade de discutir isso quando, há 2 semanas atrás, a gente discutiu um pouco de incisões limbares, mas lembre-se que incisões relaxantes limbares estão sendo feitas no limbo, o que, para a estrutura da córnea, ele é muito importante, porque é o círculo fibrótico limbar. Do lado direito, vocês veem uma representação das fibras, e só para mostrar que elas não são perfeitamente paralelas, ao contrário, elas se entremeiam. Nos desenhos de baixo à esquerda, principalmente na região limbar, você vai ter fibras que vão da área posterior para a área anterior, o que garantem a estrutura da córnea. Você tem todo esse entremeado de fibras, ao contrário do que o professor Maurice acreditava. Essas fibras, elas não têm nada de paralelismo e elas são fundamentais para manter a estrutura da córnea. Só para relembrar, Gabriel, Murad, aqui, ó, microfibrilas, preciso de 70 delas para compor uma fibra colágena. Distanciamento entre as microfibrilas, o seu diâmetro constante, assim como o da fibra, ele é principalmente coordenado pelos proteoglicanos que nós temos na estrutura. Para nossa felicidade, proteoglicanos não têm nenhum efeito sobre a passagem de luz. Eu posso ter um monte de proteoglicanos, obviamente, algumas exceções são feitas, algumas das mucopolissacaridoses, mas a luz atravessa as estruturas sem sofrer desvio. O maior problema da córnea é ter muitas fibras. Se eu tivesse uma única fibra, eu não teria problema. Como vocês veem no A, como se dá a representação da passagem da luz se a córnea fosse composta por uma única fibra. Não há interferência, nem, como o Paulo Schor comenta conosco, interferências positivas ou negativas. Não ocorre isso. Porém, se eu adicionar na letra B uma segunda fibra, aí eu começo a ter um fenômeno de, vamos dizer, dispersão, entre aspas, dispersão luminosa. Ao lado, todas essas ondas sinusoidais mostram como é que essa luz pode se somar ou diminuir entre uma e outra. Hoje, o fenômeno de passagem da luz pela córnea é estudado a nível molecular. Ninguém estuda mais a nível lamelar, como feito nos anos 60. Agora eu quero saber o que acontece com o colágeno quando a luz, essa onda eletromagnética, atinge cada uma das moléculas. E o que vai mudar em termos de carga elétrica, os elétrons que estão na superfície, produzindo uma segunda onda. Essa segunda onda não pode ter perda de energia, para que a gente mantenha uma visão normal. Quanto mais organizada a disposição das fibras colágenas, mais evoluído na escala animal é o indivíduo, ou aquele ente biológico, seja ele qual for. Ou seja, animais ou seres biológicos pouco desenvolvidos não vão ter uma estrutura de fibras tão organizada quanto a nossa. Não existe nenhum local, pelo menos que eu tenha estudado no mundo, que melhor descreve transparência da córnea do que
Cardiff, na Inglaterra, e o professor Kate Meek. Ele tem décadas de estudo, ele tem acesso a todas essas técnicas de microscopia eletrônica. O seu último trabalho publicado é esse do Progressos em Retina Eye Research, a nossa publicação de maior impacto na literatura, e o trabalho é a estrutura da córnea e sua transparência. Esses são modelos construídos pelo professor, onde vocês veem, desde a imagem lá de cima, a disposição das fibras. O que é importante para a córnea se manter transparente? Primeira coisa, distanciamento entre as fibras. No mínimo, 62 nanômetros. Se elas se aproximarem mais, você tem uma interferência na transmissão da luz. Assim como se elas se distanciarem, como vocês veem na figura 8, aqui à direita do vídeo, também vai haver uma perda. Como é que você olha essa figura? Olhem esse verde claro, o azul, penetrando o sentido da onda eletromagnética é o sentido da flecha amarela. A luz está penetrando aqui da esquerda para a direita. E não há, no desenho 6, praticamente um backscatter, uma volta de energia luminosa. Abaixo, quando vocês têm fibras de diâmetro irregular ou espaçamento irregular, a quantidade de energia que volta. E isso é o que traz uma perda da transparência corneana. Ou seja, se as fibras se aproximarem, se as fibras se distanciarem, como na figura 8, ou se elas tiverem diâmetros distintos, isso sim interfere na transparência da córnea. Esse desenho esquemático das moléculas, de como as fibrilas se dispõem, cada fibrila é constituída de várias moléculas de colágeno, e como as cargas negativas as mantêm equidistantes. O desenho, todo esse granulado é, na verdade, os proteoglicanos, como eu expliquei para vocês, são os grandes responsáveis por manter a estrutura da córnea. A direção do colágeno também é importante, nesse caso, para manter a transparência da córnea. Por que a córnea periférica é mais opaca que a córnea transparente? Porque o diâmetro das fibras é maior na periferia do que é no centro. No centro, ela é bastante transparente. Agora, ao contrário do que a gente pensa, nem sempre a área mais transparente da córnea coincide com o eixo visual. E isso é uma coisa que traz bastante discussão entre os anatomistas moleculares atualmente. Por que a natureza não construiu uma estrutura onde a sua área mais transparente coincida com o eixo visual? Mas isso a gente pode depois discutir assuntos específicos sobre esse assunto. A transmissão da luz na córnea, ela tem um espectro já bastante conhecido. Qual que é o comprimento de luz? Lembre-se só, a estrutura da córnea, ela é adequada para um determinado comprimento de luz. Isso tem um sentido na natureza. Não é ao contrário, não é eu modifico a córnea para que a luz que eu quero penetre. A córnea é daquele jeito. Por ela ser desse jeito, as ondas acima de 370, 380, até 900, 800 por aí, são as ondas que vão penetrar mais a estrutura da córnea, talvez um pouco menos em termos de nanômetro. A disposição das fibras que permitam essa passagem de luz sem sofrer modificação ou perda da energia eletromagnética é encontrada na arquitetura, modelo de Fibonacci. Muitas pessoas já leram sobre a sequência de Fibonacci. Fibonacci é mais ou menos assim: 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5 e assim por diante. O que faz isso? Faz uma disposição não linear.
das fibras colágenas, porém, elas seguem uma sequência numérica. Na natureza, a gente encontra isso, por exemplo, no girassol, por exemplo, aqui na casca do molusco aí, e também na arquitetura isso é muito utilizado. E para fotógrafos, o Wallace conhece muito bem isso, quando você vai fotografar uma cena, você usa o terço para colocar o objeto principal da cena onde você quer que mais chame a atenção. É clássico isso em fotografia, e isso vem da sequência numérica de Fibonacci. Fibonacci é 1.200, 1.300, mais ou menos. A disposição das fibras já foi estudada, já se sabe que as fibras colágenas elas não estão dispostas da forma que a gente gostaria que tivesse, a visão é prejudicada, e às vezes a transparência mais tardiamente, porque em ceratocone você não tem perda de transparência desde o início, isso é importante para vocês entenderem, para entender o mecanismo da doença. Porque, já que se as fibras fossem cada uma de um tamanho, aí eu teria que ter uma perda da transparência. Mas não é o que acontece. Primeiro, o que você tem é uma alteração na disposição dessas fibras, na equidistância. E isso está muito bem descrito e a gente, no laboratório, acredita que ceratocone seja cada vez mais uma doença de degradação excessiva de colágeno. Eu trouxe essa pergunta aqui porque eu acho fundamental, de novo, não para corrigir o que está sendo dito por muitos por aí, mas para trazer um ponto de discussão. Acho que isso é fundamental para que a gente saiba onde está pisando. Eu brinquei com o Taguchi, a primeira vez que eu mandei o título dessa aula, eu pus assim, o que até o Liang precisa saber. Esse era o título da aula. Mas depois a gente, delicadamente, né, modificou o título. Por que eu trouxe essa questão do turnover de colágeno? Hoje, as aulas clássicas de crosslink vão apontar para vocês o seguinte, olha, o seu crosslink vai durar provavelmente de 5 a 7 anos, que é o tempo que o colágeno troca, se modifica dentro da córnea. Isso é verdade? Não é verdade. Existe algum estudo na literatura que tenha chegado a esse número? Não existe. Nunca houve um estudo nesse tipo. Por que a Alemanha, os primeiros estudos de crosslink, eles puseram essa frase? Porque eles pegaram do livro de córnea, sua primeira edição, capítulo de fisiologia da córnea. O autor, o Nishida, escreveu, o colágeno fica de 5 a 7 anos, sem referência. A partir daí, essa frase se tornou característica de quase todos os estudos de crosslink. Porém, quando começou a haver uma dúvida de que isso poderia não ser verdade, quando o Mazzotta publica os estudos de crosslink em criança e aponta que aquele efeito teria um tempo dependente. Esse artigo do Stephen Trockel é uma letter, não é um trabalho, e eu fiz questão de trazer aqui, porque no estudo eles estimam no corpo humano que o turnover de colágeno varia de 40 a 190 anos. E eles querem acreditar que o colágeno da córnea, uma vez produzido, fique lá por mais de 100 anos. Ou seja, não existe recidiva da doença. O que talvez exista é que a quantidade de crosslink que foi produzido no seu tratamento não foi suficiente para manter a curvatura da córnea, vamos dizer assim, entre aspas, curvatura estável após o tratamento. Então, por favor, podem ler, essa aula tem pelo menos 50 referências, eu posso passar o drive do Google para vocês em relação a isso, mas não digam mais que o turnover da córnea é de 5 a 7 anos. Se vocês disserem isso, não existe na literatura um único artigo que tenha chegado a isso. Por quê? Porque o ceratócito, ele só se multiplica na vida intrauterina.
nos primeiros meses de vida, ele ainda está organizando a córnea, para que ela tenha melhor transparência. Passados os primeiros meses, ele vai dormir, ele praticamente não faz mais nada, a não ser que você agrida a córnea e retome essa produção. Essa imagem incrível também de um site dedicado ao desenvolvimento embrionário da córnea, mostra toda essa... A maior parte do tecido que vocês veem aqui é tecido mesenquimal. É um tecido que vai em ondas preenchendo as estruturas. Olhem aqui que a gente já está provavelmente na quinta, sexta, talvez um pouco mais, segundo mês de vida intrauterina. Eu já tenho uma câmara anterior, eu já tenho a estrutura que vai originar o cristalino, eu tenho a retina aqui para trás, derivada do neuroectoderma, tanto a parte da membrana limitante interna quanto o epitélio pigmentar da retina, e aqui eu tenho a córnea, ainda não transparente, mas já com ceratócitos. Esses ceratócitos vieram desse tecido mesenquimal, principalmente da crista neural também, e são eles que vão fazer com que a minha córnea se torne totalmente transparente. Quando eu tenho um estímulo, uma agressão na córnea, aí eu vou produzir uma modificação da transparência corneana. Se estiverem numa reunião científica e alguém perguntar quem é o grande responsável pelos fenômenos ou pela reação tecidual ao trauma, se você falar TGF-beta em qualquer tecido do corpo, a sua chance de acertar é muito grande. Esse TGF-beta já está presente desde a vida intrauterina, porque é ele que vai trazer essa estrutura mesenquimal para preencher tanto a parte posterior quanto a parte anterior do globo ocular. O TGF-beta é maior quanto mais estímulos de agressividade você tem, e ele produz ativação de ceratócitos, ele produz ativação de metaloproteinases, digestão de fibras colágenas e outros fenômenos como a transformação do ceratócito em miofibroblasto. Então, a resposta tecidual à agressão, por exemplo, uma fotoablação, ela envolve várias estruturas. A gente já vem estudando isso desde 1991 ou 92, primeira publicação que eu tive a oportunidade de participar, era exatamente mostrando como é que a córnea responde a uma desepitelização. E aqui é tudo que você não quer que aconteça para o cirurgião refrativo, que o ceratócito seja ativado pela TGF, de novo, TGF-beta, tá certo? E faça com que esse fibroblasto se transforme no miofibroblasto. O miofibroblasto, ele é opaco, ele é muito produtor, e ele sabe fazer tudo, menos produzir colágeno tipo 1. Ele produz um colágeno tipo 3, que não interessa para a gente, porque ele é pouco transparente, ele não tem constância na sua periodicidade, ele vai produzir um tecido opaco e que não interessa para a gente. Só depois, com o tempo, esses miofibroblastos morrem, sofrem apoptose, e a partir daí você pode ter a reconstrução do tecido. Enquanto você não produzir uma membrana basal do epitélio regular, esse tecido será opaco. Esses foram os primeiros estudos que a gente fez, mostrando como é que o ceratócito sofre com a agressão, e desde o início a gente sempre falou, não deixe a superfície ficar irregular, não deixe desidratar sua superfície durante o tratamento. E a justificativa para isso é, quanto mais irregular a superfície, menos transparência a sua córnea vai ter no final. E isso, mais recentemente, o Emílio fez um trabalho bastante elegante sobre expressão gênica em córneas irregulares e córneas regulares, mostrando que os genes relacionados à grande produção de colágeno, quais são os genes e aonde a gente poderia atuar.
Toda vez que vocês verem uma córnea opaca, procurem entender por que a córnea está opaca. De onde, qual é a natureza daquela opacidade. Isso pode ajudar a tratar o seu paciente, saber o que está acontecendo, que momento do processo cicatricial você está, se adianta dar corticoide, se não adianta dar corticoide, ou se a gente tem outras formas de tratar a doença. Aqui são só modelos, esse é um estudo clássico do Marcelo Neto, mostrando que quando você tem uma superfície muito irregular, os ceratócitos, ao invés de se transformarem num fibroblasto produtor de um colágeno de melhor qualidade, ele se transforma num miofibroblasto, aqui de coloração vermelha, e isso forma uma córnea bastante opaca. Ao longo do tempo, aqui a gente não vai ter muito tempo para descrever isso em maior detalhe, mas é só para que vocês entendam que eu preciso ter ceratócito na córnea. Miofibroblasto é igual a córnea opaca. Então, tudo é importante para que aconteça, para que isso se recupere. Esse é o modelo de pseudomonas, ceratite por pseudomonas, mostrando o que vocês veem em M aqui, é a quantidade de miofibroblastos na face anterior, próximo à estrutura, mesmo depois da epitelização da úlcera. E esses miofibroblastos não permitem que a reconstrução da anatomia normal. Só após, nessas flechas brancas, quando a membrana basal do epitélio vai voltando, é que eu tenho alguma transparência da córnea. Olha como diminuiu o miofibroblasto aqui. Olha como você começa a ver a produção de uma membrana basal pelo epitélio mais regular. Aí eu consigo ter uma córnea transparente. Se nesse momento eu tiver uma nova agressão, por exemplo, um PRK sobre um PRK, 3 meses ou 4 meses depois, eu posso ter a formação de um tecido fibroso, rico em colágeno tipo 3 e perda da transparência corneana. Mitomicina, nós já comprovamos que ela evita ou impede ou reduz significantemente a transformação do ceratócito em miofibroblasto, e o ceratócito é quem pode garantir a produção de colágeno tipo 1. Esse ceratócito, sim, ativado. Não o ceratócito da minha córnea, da sua córnea Taguchi, que nunca operou, está lá virgem de tratamento, esse está em repouso, está tranquilo, está esperando o juízo final. Aqui a gente vai para o efeito da mitomicina, mostrando a extensa diminuição de miofibroblastos. Vocês veem do lado esquerdo um PRK sem mitomicina, do lado direito um PRK com mitomicina e ausência de miofibroblasto, ou seja, um processo cicatricial com a córnea bastante transparente. A gente já estudou a reação estromal a diferentes implantes, aqui depois a gente pode entrar em mais detalhe, mas na microscopia confocal, eu queria mostrar para vocês o depósito de colágeno tipo 3, e isso é prejudicial porque, numa estrutura como essa, no mínimo, ela vai interferir na passagem de glicose do terço anterior para o terço posterior da córnea. Isso é fundamental nos estudos onde a gente quer ter uma córnea transparente. Eu trago essa imagem aqui porque ela representa um atirador de elite que tem um quadro inflamatório de córnea sem diagnóstico, rico em vasos, com exudação no eixo visual. Isso daqui impede ele de exercer a sua atividade profissional. Esses vasos só estão aqui porque haviam perda celular. A lacuna, a ausência de células no estroma é um dos principais desencadeadores do crescimento de neovasos para a estrutura transparente da córnea. Como eu disse também, todas as vezes que vocês veem opacidade de córnea, procurem entender o mecanismo. Por quê? O próprio epitélio, o epitélio na superfície, ele é transparente. O epitélio no estroma, ele é opaco. Em algum momento, vocês
vão poder, espero que até o final do fellow, responder a pergunta. Por que que o epitélio é opaco no estroma? Por que que o epitélio é transparente na superfície? Isso é importante, por exemplo, como vocês veem aqui nessa linha do meio, um paciente com uma recidiva, entre aspas, de ceratocone no seu transplante. Aqui é um afinamento 360 graus, foi feito um DALC à mão livre, limbo a limbo, esclera com esclera, como vocês veem aqui, mas, infelizmente, começa a aparecer uma área opaca nessa região, e quando a gente vê em microscopia confocal, abaixo, vocês veem que isso é o epitélio penetrando pela interface, o que dá grande opacidade. No início, chegou-se a pensar em rejeição, linha de Coda-Dulce, vamos levar o que está acontecendo, descompensação, mas a microscopia confocal foi bastante útil. Taguchi, são 10 horas, eu iria entrar na parte de, vamos dizer assim, tipos de crosslink na córnea, mas isso eu acho que é uma discussão bastante interessante, vale a pena a gente deixar para depois, mas eu queria deixar uma liçãozinha de casa para vocês antes de terminar isso aqui, que é uma publicação recente, a gente pode discutir, do grupo do Rafezi, nosso querido amigo, recém-doutor Emílio, participando disso. Depois de todo esse blá, blá, blá que vocês viram, de ceratócito, da ausência de produção de colágeno no indivíduo adulto, da ausência de identificação de turnover no adulto, não existe, e da ação da mitomicina impedindo ou reduzindo muito a ativação ou a produção de ceratócitos em miofibroblastos. Só lembrando que os ceratócitos que você conversa na córnea, ele vem de 2 locais, da própria córnea, das estruturas mais inferiores, que vão repopular quando você tem uma agressão ao tecido, mas também vem dos vasos do limbo, não de dentro dos vasos, mas do tecido mesenquimal perivascular. Ali vocês têm uma riqueza de células troncos, são nichos de ceratócitos no limbo, esses sim é que penetram na fase aguda da doença, e eles é que vão levar uma redução da transparência da córnea. O estudo, para encerrar, o estudo do Emílio e do Rafezi, é um estudo feito, o que eles fizeram aqui? Eles usaram mitomicina em crosslink. A ideia deles era que o mecanismo de opacidade em crosslink era um mecanismo semelhante ao do PRK. Se daria por miofibroblastos que ocupam a região, já que você tem apoptose nas camadas iniciais da célula, e que a mitomicina teria um efeito benéfico. O que eles acharam? Um estudo feito em associação com a Arábia Saudita, usando um método de quantificação de perda de transparência por OCT. Eles concluíram ao contrário. Se eu usar mitomicina em crosslink, eu tenho um aumento significante da opacidade. Isso tem alguma explicação biológica? Não, nenhuma, zero. E os autores conseguiram publicar esse artigo, mesmo tendo uma discussão que não comprova os achados clínicos, eles realmente não conseguem explicar, eles querem concluir que o mecanismo de perda de transparência em crosslink é diferente do mecanismo de perda de transparência em PRK, mas o estudo realmente peca em achar uma explicação para o resultado. Então, eles têm um resultado, eles publicam um resultado onde a mitomicina aumenta o RAISE, esse seria o primeiro estudo da literatura que diz isso, em qualquer modelo de trauma corneano em animal, por exemplo, é o primeiro estudo, mas eles querem dizer que a mitomicina seria um desencadeador de fibrose, e isso é difícil de acreditar. Mas a gente deixa toda a discussão sobre crosslink, um aprofundamento sobre o colágeno da córnea, a questão
de individualização do crosslink em córneas normais. E só relembrando vocês, olha, há 2 anos atrás, o Acácio trocou a formulação da riboflavina e passou a usar metilcelulose. Do ponto de vista químico, isso é uma grande mudança. Por quê? Porque tem menor carga negativa e a penetração da metilcelulose na estrutura corneana é muito mais rápida do que a do Dextran. O que o estudo clínico que comparou Dextran a metilcelulose encontrou? Você tem quase 3 vezes mais morte de ceratócitos em camadas profundas. O que significa isso num primeiro olhar? Você não pode embeber a córnea com metilcelulose e riboflavina pelos mesmos 30 minutos, como faz em Dextran. Por isso que a gente acha importante sempre relembrar os fundamentos básicos, como funciona a córnea, a questão química da córnea, porque aqui é um exemplo que eu precisaria reduzir talvez em 50% o tempo de embebição do tecido se eu estiver usando a metilcelulose ao invés do Dextran, no caso da córnea. A gente publicou recentemente também que o colágeno protege o ceratócito da radiação ultravioleta. Então, para nós é óbvio que se eu tiver bastante colágeno em cima do ceratócito, ele não sofre tanto a ação da ultravioleta. Ou seja, todos aqueles gráficos de energia que vocês veem em crosslink, nós encontramos no laboratório, no nosso modelo 3D de córnea, que a gente tem lá, mostrando que realmente o colágeno tem um papel protetor dos efeitos deletérios da luz ultravioleta sobre o ceratócito. Obrigado, Taguchi. Imagina, professor Mauro, eu que agradeço. Eu pergunto à plateia se existe alguma dúvida, alguém gostaria de comentar. E eu pergunto também ao Dr. Mauro, o senhor passou bem en passant, né, é claro, porque existe um conteúdo enorme aí, sobre a função desses outros tipos de colágeno, né, na organização do estroma, enfim. Eu fiquei com uma dúvida, na realidade, sobre como, quando o senhor mostrou aquela imagem em Raman, né, aliás, não sei, desculpa, na imunofluorescência, como encontrar esses outros colágenos, né, na córnea, se eles estão em proporção muito menor e se realmente o verde que a gente viu naquele primeiro artigo, ele estaria ali, mas ele seria muito pequeno para o tamanho da resolução da imagem que o autor apresentou. É exatamente isso. A quantidade é pequena, de colágeno tipo 12 é bem pequena na córnea, né? Mas às vezes você não precisa ter muito para que a presença seja fundamental. E hoje os modelos que a gente usa para estudo do efeito de cada um dos colágenos, são mais de 20 colágenos, mais de cada um dos colágenos na córnea, exatamente usando esses mouses knockout, ou seja, geneticamente modificados, e eles não produzem aquele colágeno específico. Quando você vai estudar colágeno na córnea, é importante você saber o que é um colágeno fibrilar, aquele que tem característica de formar fibras, e colágenos não fibrilares. Eles só estão, por exemplo, numa fibra colágeno, de cada 10 fibrilas de colágeno tipo 1, eu tenho uma fibrila de colágeno tipo 5. Se eu pegar um rato nocaute para colágeno tipo 5, essa minha fibra vai ser composta de fibrilas de diâmetros irregulares, de quantidade de água alterada. Basicamente, a gente está falando de uma matriz que tem que controlar a quantidade de água. Essa é a função quase que principal da matriz. A luz tem que passar pela matriz sem sofrer perda de energia.
E para que isso aconteça, ou que transforme a energia, mas não que tenha perda. E para que isso aconteça, o distanciamento tem que ser constante, e o edema leva a um aumento do distanciamento, e o aumento do distanciamento leva a uma incapacidade da estrutura de compensar desvios. O que a gente vê nesses modelos do Meek, do Dr. Keith Meek, é que, na verdade, você faz uma compensação dos desvios. É como de frata para lá, de frata para cá, o resultante é sempre no sentido, vamos dizer, de fora do olho para dentro do olho. Então, é interessante isso. Eu me comprometo a passar para vocês esse trabalho, mas ele é de 2015. O primeiro autor é o Keith Meek. A revista é o Progresso em Retina e Eye Research, e o fascículo é o 49. O outro artigo que vale a pena vocês lerem é o de Ceratocyte Biology, publicado pelo Meta. Meta é, assim, talvez hoje a pessoa que mais publica em área básica em córnea, e ele tem 30 páginas dizendo o que é o ceratócito, como ele funciona, o que ele gosta de comer, e por que ele não quer saber de se reproduzir, nem de produzir colágeno. Então, cuidem do seu ceratócito, que assim como o endotélio, ele está ali para durar a vida inteira. E o último artigo fundamental é esse que o estudo de genoma wide, publicado também recentemente, que tem esses 116 mil controles, 5 mil pacientes com ceratocone, onde dá para entender. Eu já brinquei com o Edson Mori sobre isso, quando o Edson convoca a família para fazer topografia, ele está investindo em apenas 12% ou 15% dos casos. Os outros 85% do caso pode ser uma coincidência encontrar a mãe com uma topografia irregular. Ao contrário da espessura da córnea, não se esqueçam disso. Os genes que determinam a espessura de uma córnea são distintos dos genes implicados em ceratocone. Os genes implicados em ceratocone são genes que podem alterar a função do ceratócito, a estrutura do ceratócito e também, especificamente, a produção do colágeno, assim como a produção dos proteoglicanos. Mauro, uma última dúvida aqui minha. É possível fazer algum tipo de análise em termos de molecular, né, da matriz, etc., em vivo? Putz, quase, mas ainda a gente não tem acesso. A gente já ouve algumas coisas no sentido da microscopia confocal, com algumas variações feitas por engenheiros, né, que permitiriam uma resolução maior do que aquela que a gente tem visto atualmente no nosso HRT, né, mas sim, já existem locais onde existe uma microscopia confocal em vivo que permite uma análise molecular, mas para nós ela ainda não é acessível. Felipe Taguchi lembra bem do seguinte: quando a gente fala em molécula, em química, a luz incide a molécula, ela pode ser desviada para a direita ou para a esquerda. Então, muitos desses métodos de visualização molecular, eles são baseados em racemização. Ou seja, você vê toda a estrutura pode estar desviando para a direita. Eu coloco uma molécula oposta, eu não vejo diretamente a molécula, mas eu compenso o mecanismo de racemização, por exemplo. Então, lá eu tenho só moléculas destrógenas, todas vão desviar para o mesmo lado. Eu ponho no tecido uma grande quantidade ou quantidades variáveis da molécula levógena. Na hora que a luz entra e não sofre desvio, porque a destrógena compensa a levógena, daí eu infiro que aquele componente da estrutura é um componente destrógeno, por exemplo. Então, esses métodos de visualização, às vezes, eles vão reconstruir a estrutura
sem, na verdade, estar vendo diretamente a molécula, mas construindo mecanismos para compensar o efeito da luz sobre a molécula, ou como a molécula altera o comportamento da energia eletromagnética. É basicamente isso. No raio-x, por exemplo, no síncroton, você não vê a molécula diretamente. Você acaba estudando o efeito da molécula sobre a luz, e é esse efeito que vai permitir a reconstrução daquela estrutura. Obrigado, doutor Mauro. Tem dúvidas aqui no chat, eu vou ler, mas, por favor, se alguém quiser abrir a câmera e perguntar, fica à vontade. Doutora Miriam, é um prazer ter a senhora aqui na reunião conosco. Está perguntando sobre ausência celular versus hipóxia na indução de neovasos. Qual o peso de cada um? Eu não sei responder, Mirna. Eu sei que ambos têm um efeito sobre a produção de neovasos, né? Mas eu não saberia dizer o efeito de cada um. Tenho artigos aqui onde implicam modelos, né, de descelularização do estroma, que é uma coisa que a gente está estudando agora em acantameba, né? Você sabe que a acantameba ela se alimenta do núcleo do ceratócito, então nossa proposta de tratamento é descelularizar a córnea e construir um ambiente para que a acantameba não se torne, não prolifere tanto, né? Mas realmente eu não saberia responder. Eu não quero minha córnea com hipóxia, eu não quero minha córnea com radical livre, apesar de que, às vezes, eu quero o radical livre, por exemplo, para produção de crosslink. Por outro lado, o radical livre, ele aumenta a presença dos produtos de degradação do colágeno. Isso é uma outra coisa importante. Existe a capacidade de estimar a idade de um tecido pela quantidade de determinados metabólitos do colágeno. É igual você dizer, aquela estrutura tem 100 anos porque a quantidade de carbono ali é X. Nos tecidos colágenos é possível fazer isso também. E eu tenho certeza que, nesse momento, isso está sendo feito na córnea, provavelmente lá em Cardiff. E isso é importante porque a avaliação, dados não publicados do próprio Keith Meek, ele estima que existe colágeno na córnea que está lá, que poderia estar lá há 90 anos, pela presença de algumas, eu não lembro o nome agora da molécula, mas é decorrente da hipóxia ou da presença de radicais livres no estroma corneano. Muito bom. Respondendo Beleza? aqui também o pessoal que perguntou sobre que poderia emendar, né, a aula do Dr. Mauro na semana que vem. Infelizmente, nós já temos uma programação, mas fica o convite, com certeza. E adiantando um pouco também, mais para frente no programa, teremos sessões específicas sobre crosslink. Eu acho que é uma excelente oportunidade também para trazermos de volta esse assunto. Alguma outra dúvida ou comentário? Eu deixo aberto aqui para os participantes. Caso contrário, eu agradeço novamente, Dr. Mauro, pela excelente aula e também ao Murad aí pelo artigo, e a todos que nos assistiram, uma plateia aí brilhante também. Sobre a semana que vem, continuaremos com as reuniões, desta vez mudando um pouco para catarata, voltando, com o tema de facodinâmica e fluídica, nosso colega Vitor Simoncelli. Então, eu desejo a todos uma boa semana, um ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal. Novamente, obrigado.